Leitura do livro O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhes estão ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento. Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua função. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe.
24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades, designadas sob este nome. Ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, sendo uma pequena parte. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio, sem a qual a matéria estaria em perfeito estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e que o chamais fluido elétrico, fluido magnético. São modificações do fluido universal que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta, para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas
que elas tenham ou não uma fonte comum em pontos do contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e por isso admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. E é a esta inteligência suprema é que chamamos Deus.